Hoje vamos conhecer um pouco sobre Abisag, a jovem sunamita que cuidou do rei Davi nos últimos dias. Abisag foi uma jovem sunamita que cuidou do rei Davi em sua velhice. A história de Abisag está registrada no primeiro capítulo de 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Não se sabe muito sobre sua vida. Abisag é descrita na Bíblia Sagrada como uma jovem virgem natural de Sunem. A cidade de Sunem ficava a cerca de 26 quilômetros a sudoeste do Mar da Galileia, nas proximidades do Monte Gibeoá, no território da tribo de Zaccar. Josué, capítulo 19, versículo 18. E 1 Samuel, capítulo 28, versículo 4. E fala também em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. O texto bíblico nos revela também que Abisag era uma mulher muito formosa. Era uma jovem bonita e virgem. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Consta que sua função era aquecer o rei, que já estava com muita idade, e nem as suas cobertas o aqueciam, pois, no final da vida do rei Davi, ele teve muita dificuldade em se manter aquecido. Os servos o envolviam com muitas roupas, mas ainda assim ele não se aquecia. Então, os seus servos mandaram procurar em todo o reino de Israel uma jovem donzela para estar perante o rei. Essa jovem tinha que cuidar do rei Davi e aquecê-lo em seus braços. 1 Reis, capítulo 1, versículo 2. A função de Abisag não era servir ao rei sexualmente. Percebemos isto pela ênfase sobre a sua velhice no texto. Como suas esposas também estavam velhas, talvez não tivesse condições de cuidar dele, e seus servos acreditavam que alguém que pudesse abraçá-lo ajudaria a aquecer o seu corpo. Esse detalhe não está escrito na Bíblia, mas entendemos que um rei idoso precisa de muitos cuidados e proteção especial. Antigamente, não existia muitos dos recursos da medicina e tecnologia que possuímos hoje. Por isso, para dar mais conforto à velhice de Davi, buscaram uma jovem para aquecê-lo. A jovem virgem encontrada foi Abisag, e ela cuidou do rei Davi e o serviu. Inclusive, Abisag estava presente quando a rainha-mãe, Batseba, lembrou Davi a respeito do juramento feito de que Salomão seria seu sucessor no trono de Israel. 1 Reis, capítulo 1, versículo 15. A Bíblia Sagrada diz que após a morte de Davi, Adonias, que também era o filho do rei, falou com Batseba, mãe de Salomão, para que ela intercedesse junto a Salomão para que Abisag lhe fosse dada por mulher, como diz em 1 Reis, capítulo 2, versículo 17. Porém, o rei interpretou isso como uma afronta, uma tentativa dele de tomar o trono. 1 Reis, capítulo 2, versículo 13 ao 25. Naquele tempo, no Antigo Oriente Próximo, tomar uma esposa, uma mulher que havia pertencido ao harém de um rei, implicava numa reivindicação ao trono. Por isso, Salomão entendeu que Adonias estava afrontando diretamente a sua autoridade como rei de Israel, ao desejar possuir Abisag. Abisag, apesar dela ser virgem, provavelmente foi incorporada ao harém do rei. Por isso, ela pertencia a Salomão. Além disso, tempos antes, Absalão reforçou sua pretensão ao trono dormindo com as concubinas de seu pai. Os versículos que falam do pedido feito por Adonias foi muito turbulento. Isso porque, pouco antes, houve uma grande conspiração para fazer de Adonias o sucessor de Davi. Mas, quando Salomão foi oficialmente ungido a rei para substituir seu pai Davi, diante disso, Salomão ordenou a execução de Adonias, onde fala em 1 Reis, capítulo 2, versículo 13 ao 25. Salomão, ele manteve a moça em seu harém. Adonias pediu indulto temendo por sua vida. Salomão deixou o irmão viver, mas logo após mandou matá-lo, como já foi dito. Em resposta ao pedido de Adonias, Salomão tomou uma medida decisiva e declarou: Adonias
planejou sua própria destruição. Hoje ele será morto. E assim Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, que executou a sentença. 1 Reis, capítulo 2, versículo 24 ao 25. Nos versículos da Bíblia que Abisag aparece, Davi já havia sido rei por longos anos e estava com bastante idade. Por esse motivo, seus filhos começaram a lutar pelo trono e Davi precisou mandar coroar seu sucessor, seu filho Salomão. 1 Reis, capítulo 1, versículo 32 ao 40. Alguns estudiosos discutem o real papel de Abisag ao lado de Davi. Uns defendem que ela foi concubina, outros que foi esposa, outros defendem que ela foi apenas companheira, no sentido de cuidar. Essa é uma discussão um tanto quanto complicada, devido a dois fatores. Em primeiro lugar, o texto bíblico destaca a respeito de Abisag que o rei não a conheceu, ou seja, não se deitou sexualmente com ela. 1 Reis, capítulo 1, versículo 4. Essa informação pode favorecer a ideia de que inferir que Abisag tenha se tornado esposa de Davi. Não é algo indiscutível. Por outro lado, em segundo lugar, a forma como Abisag foi associada à morte de Adonias parece indicar que, pelo menos perante o rei de Israel, Abisag era mesmo considerada esposa ou concubina de Davi, ainda que eles não tenham tido relações. É possível que, devido aos serviços que ela prestou ao rei Davi, sua beleza e virgindade, essa seja a sunamita que ele menciona em Cântico dos Cânticos de Salomão. Mas isso não confirma biblicamente, pois o nome dela não aparece. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 8, capítulo 4, versículo 1 ao 7 e capítulo 6 e versículo 4. Embora o nome de Abisag não apareça no Cântico dos Cânticos, há indícios que levam alguns estudiosos a associá-la à figura da mulher sunamita. Neste poema, a mulher sunamita representa simbolicamente a noiva perfeita, e o seu amor pelo seu amado serve para uma metáfora para o relacionamento entre Deus e o seu povo. A mulher sunamita é caracterizada como morena encantadora. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 5, sugerindo possivelmente sua origem étnica ou seu estado como servo. Abisag, sendo natural de Sunem e pertencente à tribo de Isacar, não era provavelmente da origem judaica. Além disso, Abisag foi escolhida para servir o rei em sua velhice, que pode ser interpretado como uma metáfora do seu papel como serva de Deus.